Os principais sintomas da depressão: estado emocional de apatia ou intensa irritabilidade. É tão interessante porque a gente pode achar que o deprimido não está irritado, porque ele está lá quietinho, sem fazer nada, apático, mas a grande maioria tem dentro uma irritabilidade que se irrita quando as pessoas chegam perto, quando as pessoas falam: você devia ir a uma igreja, você devia ler, você devia fazer exercício. Isso causa profunda irritabilidade no deprimido porque ele realmente se vê incapaz de fazer isso. Seu pensamento está todo voltado para uma incapacidade. Então, quando a pessoa chega falando até numa boa intenção, ele vê isso como se fosse assim: ele não tem noção do que eu estou sofrendo. Dificuldade de atenção e concentração e memorização. Porque se você tem um cérebro depressivo, ele está inundado de pensamentos negativos. Então aqueles pensamentos ficam obsessivamente se repetindo e isso faz com que a pessoa não consiga prestar atenção em outras coisas que não sejam coisas negativas. E isso acaba fazendo com que a pessoa não concentre, não tenha sua atenção focada e acabe prejudicando a memorização. O que não pode acontecer é um deprimido ficar vendo coisas ruins o tempo inteiro, que isso só piora. Então, assim, nada de repórter, nada de jornais. Por favor, de preferência, se ele quiser ver alguma coisa, que seja um documentário, que seja por alguma coisa boa, que seja a vida dos animais, do lado bom, é claro, uma coisa que fale de pássaros, de florestas, ou comédia, mas nunca coisas que remetam mais pensamentos negativos. Perda da autoestima e sentimentos de culpa sem motivo. Todo deprimido tem uma visão de si próprio muito ruim. A autoestima da gente é a própria autoavaliação que a gente faz da gente. Um deprimido se vê uma pessoa incapaz, frágil, sem coragem, sem condições físicas, psíquicas e psicológicas para mudar a sua situação. E o pensamento sempre relacionado à culpa. O deprimido ele tem culpa até do que ele não fez, ele tem culpa até de pensar algo negativo em relação a outra pessoa. Redução ou perda do desejo sexual. Muito comum acontecer. Primeiro que você tem um excesso de cortisol, você tem uma baixa de serotonina, a dopamina e, em geral, as depressões que cursam com uma baixa de dopamina têm essa falta do desejo. E pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Isso também, gente, é muito comum. O deprimido, ele tem esse pensamento, não é que ele queira, é como se fosse um pensamento intrusivo. E ele, muitas vezes, ele começa a pensar no seguinte sentido: se eu deixar de viver, eu vou deixar de sofrer, o que não é verdade. Mas ele pensa assim. E muitas vezes, se a depressão não é tratada, isso evolui para um desespero de deixar de sentir todas essas 14 características que a gente botou. Ele se torna realmente um risco de tirar a sua vida, sempre para o desespero. Depressão tem tratamento, depressão tem cura e a gente tem que fazer essa informação chegar que, por mais difícil que um quadro pareça, tem como resolver.